A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meu irmão e minha irmã, que vai ouvir esse vídeo. Hoje nós vamos falar da morte de Lázaro, no Evangelho de João 11. No versículo 4 está escrito assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, Marta e Maria mandou avisar Jesus que aquele a quem ele amava estava doente. Então Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Então Jesus Cristo disse que a morte de Lázaro era para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O próprio Jesus Cristo seria glorificado por meio da morte de Lázaro. Então, no versículo 14, então lhe disse claramente: Lázaro morreu. Jesus Cristo falou para os seus discípulos que Lázaro tinha morrido. Então, no versículo 15, Jesus Cristo disse: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então Jesus, falando para aqueles seus discípulos, que para o bem deles, Jesus não estava lá. Por isso que Jesus estava contente. Mas através dessa morte, os próprios discípulos iam crer no Senhor Jesus, porque está escrito assim: e para o bem de vocês estou contente, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então Tomé disse para os outros discípulos: vamos até lá, para que nós também morremos? Então, você vê que até o Tomé estava incrédulo. Nós vamos lá para morrer também? Mas, no versículo 21 ao 27, disse Marta a Jesus, Marta, irmã de Lázaro: Senhor, se estivesse aqui meu irmão, não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirem. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para Marta. Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, quando Lázaro morreu, Jesus ainda continuou lá onde ele estava mais 2 dias. Lázaro já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido, já tinha sido sepultado
E quando Jesus chegou aonde Lázaro estava sepultado, Maria e Marta e alguns judeus que ali estavam foram ao sepulcro. Então, no 35, diz que Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Esses judeus incrédulos disseram isso, fazendo uma pergunta. Então, a mesma coisa que ocorreu no passado ocorre hoje conosco, em nossos dias. Você que está assistindo esse vídeo, pode ser que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, e alguém disser assim: mas ele não é crente, ele não serve a Deus, ele não crê em Deus, então por que tem um filho assim, tem uma filha assim? Alguém pode falar isso para você, como aqueles incrédulos disseram para Jesus. É o Evangelho. Então, alguns judeus que ali estavam, disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Fizeram essa pergunta. Agora no 38 diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então Lázaro já estava em estado de decomposição, 4 dias. Mas Jesus mandou tirar a pedra. No 40, disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Isso é uma pergunta, não lhe falei? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para cá. Uma afirmação. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvido em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas, deixa-nos ir. Então tiraram as faixas e Lázaro foi ressuscitado após 4 dias que já havia sido falecido. Agora, depois da ressurreição de Lázaro, o que aconteceu? Aconteceu a conspiração para matar Jesus. Então, no 45 diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Então, muitos judeus creram em Jesus
através da ressurreição de Lázaro. No 46, mas algum deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. No 47, então o chefe do sacerdote e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Então, quem convocou a reunião do Sinédrio foram o chefe dos sacerdotes e os fariseus. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Eles perguntaram uns aos outros: o que estamos fazendo? Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Muitos sinais miraculosos. Então Jesus estava realizando muitos sinais. No 47, eles disseram, os fariseus e aqueles sacerdotes, todos eles reunidos, então eles disseram, no 48, se o deixamos, todos crerão nele. E então os romanos virão, tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então eles arrumaram um meio de matar o Senhor Jesus. Por quê? Com medo que os romanos iam vir, ia tirar tanto o lugar deles como a nação. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, uma afirmação, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Esse aqui é o 49. Agora, o 50, o 51, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-lo num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Agora, olha que coisa interessante, que a morte de Jesus foi pela nação judaica e pelos filhos de Deus que estava espalhado no mundo, para que através da morte do Senhor tornasse a ser um só povo em Jesus. Então agora é um povo só. Através da morte do Senhor Jesus, o povo é um em Cristo Jesus, tanto judeu como gentil, é um povo só. Então, meu irmão, vocês vão encontrar isso em Efésios 2, Paulo explicando isso, Efésios 2, versículo 11 ao versículo 22, vocês vão encontrar também em Romanos 1, versículo 16, aonde o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 2 pontos. Primeiro do judeu, depois do grego,
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, primeiramente do judeu e depois do grego. Quem é o grego? O gentil. Agora, esses sacerdotes resolveram matar Jesus por causa da inveja que eles tinham. A inveja, eles resolveram matar Jesus e agora eles também fazem uma conspiração para matar a Lázaro. Tudo isso por inveja. Então, João 12, versículo 9 ao versículo 10, está escrito assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, o chefe do sacerdote fizeram plano para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, salvou muitas pessoas. Então, meu irmão, nós vamos ver alguns textos aqui da Bíblia. Por exemplo, em Marcos 15, versículo 9 ao 11, está escrito assim: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pilato perguntou para aquele sacerdote e aquele chefe do sacerdote e aqueles fariseus: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe do sacerdote lhe havia entregado. O próprio Pilato, sabendo que foi por inveja que o chefe do sacerdote lhe havia entregado Jesus. Mas o chefe do sacerdote incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, Marcos 15, versículo 1 diz assim: de manhã, bem cedo, o chefe do sacerdote, com os líderes religiosos e os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-nos e entregaram a Pilato. Então, meu irmão, minha irmã, está aí. O que a religião faz? A religião mata. A religião mata, porque fizeram isso com Jesus. Agora, em Marcos 10, 33 e 34, está escrito assim: estamos subindo para Jerusalém, Jesus falando com seus discípulos, e o Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Então, aquele chefe do sacerdote e os mestres da lei, eles iam condenar Jesus à morte e eles iam entregar Jesus a quem? Aos gentios. No 34, que
zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele o ressuscitará. Então Jesus Cristo disse que aqueles homens entregaria ele ao gentio, e o gentio cuspiria nele, açoitarão ele e mataria ele. Por quê? Aqueles homens fizeram isso por causa da inveja. O próprio Pilato sabia disso, que foi por causa da inveja. Agora em São Mateus 27, versículo 1 e 2, está escrito assim: de manhã cedo, todos os chefes do sacerdote e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando-o, levaram-no, entregaram a Pilato, o governador. Então está aí o que foi que os religiosos da época fizeram, como os religiosos de hoje faz a mesma coisa. Agora São Mateus 27, versículo 17 ao versículo 19, está escrito assim: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual deste vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Uma pergunta, porque sabia que o havia entregado por inveja. Pilatos sabia que aqueles sacerdotes religiosos entregaram Jesus por inveja, assim como fizeram com Lázaro também, para matar Lázaro. E no 19, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Então, meu irmão e minha irmã, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levanta o seu rosto e te dê a paz, te dê a libertação, te dê a cura e te dê tudo o que você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. E fica todos com Deus.